ministrar uma palavra ao seu coração bem rapidamente. O tema da mensagem é aos vencedores. Fala comigo, aos vencedores. Então, aos vencedores. Essa palavra, ela é para mim e ela é para você que veio aqui nessa noite. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, essa palavra é para nós. E eu quero começar lendo o capítulo de João, no capítulo 3, no verso de número 16. Onde a Bíblia diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não tenha uma morte eterna, não vá para o inferno, que é a sala de espera do lago de fogo, mas para que todos aqueles que nele crê, tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, quando eu olho para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus faz com um propósito. Deus não te criou, Deus não te formou nele ou no ventre da sua mãe sem um propósito. O carro tem um propósito, o microfone tem um propósito, a caixa de som tem um propósito, essa cadeira que você está sentada, ela tem um propósito. Então tudo que existe ou tudo que foi criado com um propósito. Deus não estabeleceu todas as coisas por um acaso, e nada na sua vida é coincidência. Diga comigo, nada na minha vida é coincidência. Então conhecer essa mulher que está do seu lado, ou esse homem, ou vir a essa igreja, ou estar aqui nesta noite, não é uma coincidência, é uma casualidade. Por que é uma casualidade? Porque tudo converge para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Tudo converge para que as coisas vá bem. Tudo converge para que as coisas deem certo. Então nada é por coincidência. E Deus está dizendo aqui que quando Ele deu o seu Filho, Ele deu para um propósito. Para quê? Para que nós tivéssemos a vida eterna. Então Jesus veio a essa terra com um propósito. Ele não veio para namorar, Ele não veio talvez para casar, Ele não veio para ter gado, Ele não veio para ter camelos, Ele não veio para ser um agricultor, não. Ele veio com um propósito. E o propósito dele era nascer, crescer e morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas um dia a Bíblia diz que aparece um homem chamado João o Batista. João o Batista. Ele não era, perdão aqui, mas ele não era assembleiano. Ele não era da Universal. Ele não era presbiteriano, ele era o Batista, porque o Batista quer dizer aquele que rebatiza, ou o batizador. E aparece João batizando no deserto da Judéia, pregando, abrindo uma igreja e dizendo: olha, vai vir alguém para cumprir o propósito. Eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que batiza com o Espírito Santo. E lá em João, no capítulo de número 1, no verso número 29, quando João estava batizando as pessoas, a Bíblia diz que Jesus vem. Quando Jesus vem para ser batizado por João, João então dá um grito e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga assim comigo, que tira. Isso, porque no Antigo Testamento o sangue dos animais não tirava, só cobria o pecado. E agora João diz que há um cordeiro que tira o pecado do mundo. É lógico que João estava falando do pecado de Adão, porque o pecado de Adão, ele faz com que toda a humanidade nasça separado de Deus. Faz com que toda a humanidade venha não como filho, mas como criatura. E aí João vai nos ensinar lá no Evangelho, dizendo que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Sabe, irmãos, então Jesus vem para resolver o problema do pecado de Adão.
aquele pecado que separava a gente de Cristo, aquele pecado que separava a gente de Deus. Jesus vem para cumprir um propósito, para te livrar da morte eterna, para te livrar da condenação eterna e te dar vida eterna. Este era o propósito. E aí João ainda diz assim: mas Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, e tu queres que eu te batize? E Jesus dá uma resposta interessante para João. Ele diz: João, é importante que se cumpra o propósito, é importante que se cumpra tudo que está escrito. Jesus não brincava de ser crente, Jesus não brincava de ser cristão, Jesus estava focado naquilo que era o propósito dele. Sabe, irmãos, agora Jesus entra na água e João o batiza. João o batiza. Imagine a cena: Jesus sendo batizado, uma voz do céu fala: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Uau! Fala comigo assim, ó. Uau! A verdade é que Deus só tem prazer naqueles que cumprem o seu propósito. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E aí uma outra cena interessante, uma pomba, na simbologia do Espírito Santo, desce sobre a vida de Jesus. E agora Jesus sai dali e diz: olha, eu cheguei, eu já estou aqui, já estou batizado, já estou pronto. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí em Mateus 11:28, Jesus começa a pregar. Jesus começa a dizer: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus então agora começa a cumprir o seu propósito, ele começa, sabe, a desenvolver o seu ministério. Sabe, querido, existe uma chamada para ir até Jesus. E se você que está aqui nessa noite não aceitou ainda essa chamada, hoje é o momento certo de você dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus sonhos, eu entrego tudo nas tuas mãos. Há uma chamada para você ir até Jesus. Venha. Jesus está dizendo: olha, você está cansado? Venha. Você está sobrecarregado? Venha. Jesus está dizendo: você está enfermo? Venha. Você está doente na sua alma? Venha. Vinde a mim. Eu quero tomar de você o teu fardo. Eu quero tirar de você o teu jugo. Jesus está dizendo que não importa como você está, não importa se você está na droga, se você está na prostituição, na mentira, no engano, mas Ele está aqui para dizer para você nessa noite: eu te amo, eu morri por você, e a chamada nesta noite é para você vir até a mim. Essa é a chamada. A verdade é que uma grande maioria das pessoas vai até Jesus para ter a sua carga aliviada, para ter a sua doença curada, para ter uma porta aberta. A verdade é que a maioria dos cristãos, quando procuram Jesus na última instância. Quando o médico diz não há mais solução, quando o advogado diz não tem mais jeito, quando, sabe, o diagnóstico é de morte, aí alguns se desesperam. Mas eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite, meu irmão: não precisa se desesperar, porque ainda que você venha pela dor ou pelo amor, Jesus está sempre de braços abertos para te receber, para te curar, para te restaurar. Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda batiza no Espírito Santo, porque Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia! Ele é. Essa é a boa notícia. A primeira chamada é vinde. Vinde, venha, venha. Só que não para por aí. Existe algo mais do que isso. Quando você chega aqui,
Ele quer te dar um propósito de vida. Eu vou dizer novamente. Ele está dizendo assim para você: venha, eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te libertar. Mas muito mais do que isso, porque isso aí para mim é fichinha. Isso aí para mim não é nada. O que eu quero te dar é algo que vai mudar a sua eternidade. Irmão, essa doença passa, essa dificuldade financeira passa, essa crise passa, o governo passa, o mundo passa, a Bíblia diz que tudo passa, mas o que vai para a eternidade não passa. E o Senhor está preocupado é com a sua eternidade, o Senhor está preocupado é com a sua vida. Por isso Ele quer te dar um propósito nesta noite. Foi isso que Ele fez com os discípulos. A Bíblia diz que Pedro e Tiago estavam pescando. Eles eram pescadores. Lá em Mateus 4:19, Jesus vira para eles e diz assim: olha, Jesus vai passando, eles estão pescando, e Jesus diz para eles: olha, vinde após mim. Vinde após mim. Mateus 4:19. E eu te farei pescadores de homens. Pescadores, dá para pôr Mateus 4:19 aí? Pescadores de homens. Diga comigo: vinde após mim. A chamada para Pedro e para Tiago não é mais vinde a mim, porque eles já conheciam Jesus, eles já se relacionavam com Jesus. Jesus comprava peixe deles, Jesus era um amigo deles, Jesus caminhava com eles. A cidade era pequena. Quando Jesus chama Mateus, Mateus era um fiscal da Secretaria de Fazenda. Mateus já conhecia Jesus, porque Jesus pagava impostos. As pessoas já se relacionavam com Jesus. Ou você está achando que Jesus passa e diz para um secretário de fazenda: vem, me segue, e a pessoa sai do nada e começa a seguir? Não, ninguém não segue quem não conhece, ninguém não segue quem não tem resultados. Ninguém segue gente fracassada, ninguém segue gente derrotada. Então, Jesus, quando olha para Pedro, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 19, quando olha para Pedro e para Simão, para Pedro e para Tiago, dois empresários da pesca, Jesus diz: vem, vinde após mim, eu vos farei. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer fazer algo diferente na sua casa. Deus quer fazer algo diferente na sua família. Ele não quer só te curar, te libertar, te restaurar, te dar vida eterna. Ele tem muito mais do que você imagina. 2 Coríntios 2:9 diz: aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. A ideia de Deus é que você venha, mas o propósito dele é que você vá na frente dele. A ideia é que você venha, mas o propósito é que agora você vá à frente. Você vá à frente. Sabe, irmãos, eu falei aqui pela manhã que ficar pedindo para Deus um carro é muita mediocridade. Ficar pedindo para Deus uma casa é muita mediocridade, é muito pouco. Ficar pedindo para Deus um sapato, um carro, uma roupa, Senhor, abre uma porta para mim que eu preciso fazer uma compra de casa para o mês. Isso é muita mediocridade. Por quê, pastor? Porque Deus tem muito mais do que isso. Eu não estou dizendo que você não deve pedir isso, não é isso. Eu estou dizendo que isso é muito pouco com relação ao que Deus quer te dar. Quando o pastor Arley, não sei se foi o pastor Arley, a pastora aquele que falou aqui, da mulher de Maria que pegou 300 dinheiros, salário, sabe, de um trabalhador de mais de ano. Se fosse computar hoje, muito mais do que
R$10.000 custaria aquele perfume. E ela derrama aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque ela tinha gratidão de tudo que Deus havia feito na vida dela. Sabe, irmãos, é muito pouco nós ficarmos correndo atrás de Jesus por causa de coisas. É muito pouco nós virmos para a igreja e buscarmos a Jesus por causa de coisas. É muito pouco. É muito pouco. Porque o propósito dele é que eu e você o adore, servindo as pessoas, evangelizando o mundo, ensinando e trazendo as pessoas à comunhão em Cristo, através do batismo. O propósito de Deus nunca foi deixar você rico. Ainda que você será. Vixe, eu vou dizer novamente. O propósito de Deus nunca foi deixar você rico, ainda que você será. O propósito de Deus sempre foi usar você para formar em outra pessoa o caráter de Cristo. O propósito de Deus sempre foi ter muitos filhos. Jesus foi apenas o primogênito de muitos irmãos, a imagem e a semelhança dele. Sabe o que Deus diz para Jesus? Este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Irmãos, quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Se você, Ederson, se os seus filhos são obedientes, estudam, passam na faculdade, se o seu filho não te dá problema, você vai querer ver sua filha indo de ônibus para a faculdade? Se você tiver condição, você vai falar assim: minha filha, você passou na faculdade. Você vai fazer faculdade, né, Carla? Você vai olhar para ela e falar assim: minha filha, você passou na faculdade, vou te dar um carro. Olha o que a Bíblia diz: se nós que somos homens gostamos de dar boas coisas para os nossos filhos, imagine o nosso Pai que está nos céus. A multidão andava atrás de Jesus por causa de pão, por causa de peixe, por causa de milagres. Mas os discípulos não. Os discípulos andavam atrás de Jesus por causa de um propósito. E um dia Pedro diz assim: Senhor, nós largamos tudo. Ué, nós largamos a nossa empresa, e aí? Jesus falou assim: fica tranquilo, irmão, você vai receber no mínimo 100 vezes mais, ainda em vida nessa terra. O que eu estou aqui para dizer para você nessa noite? Você veio no dia certo, na hora certa. Deus está dizendo para você assim, ó: ampliar a sua empresa, ampliar os seus negócios, ampliar o seu escritório, te dar novos relacionamentos, te dar uma casa, te dar um carro, fazer você próspero. Para mim, que sou dono do ouro e da prata, é fichinha. Você só precisa cumprir o propósito pelo qual eu designei para que você cumpra. Deus tem prazer naquele que cumpre o propósito. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é essa: por que você está em Cristo? Por que você vem à igreja? Qual é o sentido da sua vida espiritual? Você está aqui porque você quer ir atrás dele? Ou porque você quer ir após ele? Você quer ficar seguindo a Jesus por causa daquilo que ele pode te dar? Ou por causa de um propósito pelo qual ele estabeleceu para você? Pedro, pare de pescar peixes, porque a partir de agora eu vou te fazer um pescador de homens.
E existe um problema grave na vida daqueles que querem simplesmente Jesus por causa de coisas. A Bíblia fala que João Batista viu a Jesus, mas ele não o seguiu. João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele vocês devem seguir. Mas João não segue. A Bíblia diz que Jesus batizava de um lado, se bem que a Bíblia diz assim, quem batizava não era Jesus, mas sim os seus discípulos. E João batizava do outro. O propósito de João era batizar até que o Cristo aparecesse. Sabe o que João fez? João não para. João não deixa de fazer o que estava fazendo. E João não segue aquele que deveria seguir. E aí, meu irmão, a pergunta que eu faço para você nessa noite: você está seguindo a Cristo como eu? Como eu, estou falando como eu, como pastor Daniel? Porque eu estou aqui cumprindo um propósito. Eu sou um evangelista. O meu ofício ministerial, pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo. O meu ofício ministerial é evangelista. Então eu estou aqui usando a minha habilidade para te ensinar algo. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito para te ensinar algo. Eu deixo de fazer o que eu gosto para ser uma referência para você. Eu deixo de fazer algo que eu gostaria de fazer e não faço, porque se eu fizer, eu escandalizo você. Eu abro mão de muitas coisas para estar aqui te ensinando. Então, a pergunta que eu faço para você nessa noite: você vem à igreja ou você vai à igreja por causa de coisas que Jesus pode te dar, ou você vai porque você quer cumprir o propósito pelo qual Ele designou na sua vida? Você está cumprindo o propósito? Você está pregando o evangelho? Você está adorando a Deus? Você está servindo os seus irmãos? Você está inserindo as pessoas no corpo de Cristo através do batismo? Você está ensinando elas? Olha o que Jesus diz de João Batista em Lucas, no capítulo 7, no verso de número 28. Jesus diz assim, nascido de mulher, não há profeta nenhum maior do que João Batista. Fala comigo, não há profeta maior do que João Batista. Não tem. Jesus falou assim, o maior é João Batista. Agora olha como Jesus termina o texto. Mas no reino, o menor vai ser maior do que João. Fala comigo, no reino, o menor vai ser maior do que João. Eu louvo a Deus por essas irmãs, esses irmãos que trazem água. Porque a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água para um profeta receberá galardão de profeta. Então, quem que trouxe a água aqui hoje? A irmã Ângela. Se na vida dela a única coisa que ela fizesse foi trazer esse copo de água para mim, no reino, ela vai ser maior do que João Batista. Eu vou te ensinar uma coisa aqui muito importante. Quando você vem a Jesus, você alcança a salvação. Quando você vai após Ele, você alcança o reino. Eu vou dizer novamente. Quando você vem a Jesus, você alcança a salvação. Mas quando você vai após Ele, cumprindo o propósito, você alcança o reino. Qual é o problema de João Batista? João Batista foi até Jesus, mas João não o seguiu. E seguir a Jesus
Ele diz assim: você quer vir após mim? Você quer me seguir? Ele virou para o jovem rico e disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem e segue-me. Você tem que abrir mão de coisas que você não gostaria de abrir. Ele diz: quer vir após mim? Negue a si mesmo. Negar a mim mesmo negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Aceitar a Jesus, irmãos, não te custa nada. Segui-lo vai custar tudo que você tem, inclusive a sua própria alma. E eu preciso te ensinar que Jesus passa por sua vida 2 vezes. Na primeira você o reconhece, salvação. Olha o que João diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Romanos capítulo 10, se com a tua boca você confessar, em seu coração crer, você será salvo. João Batista está fazendo isso. Olha aí o Cordeiro de Deus. Ele reconhece, quando Jesus vem por você, você o reconhece, salvação. Na segunda vez que Jesus passa por você, você deve segui-lo. E aí entra o problema dos cristãos da igreja. Acham que salvação é o ponto de chegada, enquanto salvação é o ponto de partida do Evangelho. Quantos salvos temos aqui? Diga amém. Está na hora de você mudar para outro estágio. Está na hora de você crescer. Está na hora de você avançar. E aí João diz: a Ele vocês devem seguir, porque eu não vou. Sabe, irmão, papai fumava muito. Eu disse aqui de manhã que papai fumava em média 3 carteiras de cigarro por dia. E ele fumava Hollywood, eu lembro até hoje. Era uma carteira de cigarro vermelha. E um dia eu fui acender um cigarro para ele, ele falou assim: pega o cigarro para mim ali. E eu fui pegar o cigarro e já vim de lá para acender o cigarro. Na hora que eu pus o cigarro na boca, que eu acendi, ele meteu a mão na minha boca. Pá! Ele meteu a mão na minha boca, derrubou o isqueiro, derrubou o cigarro. Ele falou assim: ó, não fuma. Naquela época, eu ainda obedeci. Não fumei. Mas naquela época, irmãos, naquela época. Papai olhava para a gente, se tivesse alguém na sala, nós não podíamos nem entrar na sala. Se a gente chegasse na porta, ele olhava assim, nós já... Naquela época. Hoje, não dá para falar mais, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E a igreja brasileira, não na Vinho Novo, você que está nos visitando pela primeira vez, aqui não, aqui todo mundo é crente. É a igreja lá de São Paulo. Aqui na Vinho Novo não. Tudo que eles dizem, eles fazem. Eu não fumei. Eu não sei se foi porque meu pai me bateu naquele dia, mas eu nunca mais fumei. Agora, irmãos, não dá para sermos crentes dizendo: olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não dá mais para você dizer assim: vai para a igreja, mas você não vai. Não dá mais para você, marido, mandar sua esposa para a igreja, mandar seus filhos para a igreja e você não ir. Não dá mais para você falar para os seus filhos: não beba, mas você bebe dentro da sua casa. Não dá mais para você falar para os seus filhos: orem, mas você não ora. Jejue, mas você não jejua. Leia a Bíblia, mas você não lê. Não dá mais. João Batista perdeu o reino, ele perdeu uma eternidade, porque ele não quis seguir. E tem muita gente na igreja que está assim. Elas estão cheias de coisas, elas pregam o evangelho, elas falam de Jesus. Ah, Jesus é bom, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas quando a gente olha para a vida delas, alguns dizem assim: eu? Ser cristão? Ser crente? Igual fulano? Sabe, irmãos, eu disse na sala de identidade que Deus não tem problema com os pecados. Quem tem problema com os pecados somos nós. É a humanidade.
é as pessoas lá fora. Não dá mais para dizer uma coisa e viver outra. Eu aposto com você que se eu sair desse culto aqui, passar ali na rua, pegar uma namorada, ir para o Alemão, sentar ali e tomar uma cerveja com outra mulher, e você passar ali, você nunca mais volta a essa igreja. A pergunta é: por que que eu não posso e você pode? Por que que eu não posso mentir e você pode? Por que que eu tenho que vir todos os cultos e você não tem? Por que que eu tenho que passar uma semana preparando uma mensagem e você nem sequer lê a Bíblia? Por que que eu tenho que fazer visita na sua empresa, visita para você, e você não pode fazer visita para ninguém? Por que que eu tenho que orar por você e você não ora por ninguém? Será que só eu que sou crente dessa igreja? Vinde após mim. Você já veio? Veio cansado? Veio sobrecarregado? Veio doente? Com o casamento destruído? Com a vida financeira destruída? Jesus arrumou? Não. Está arrumando? Tá. Então agora está na hora de caminharmos. Está na hora de subirmos de nível. Está na hora de passarmos para a próxima fase. A de andar à frente. Mateus 11:12, Jesus vira para algumas pessoas e diz: desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus, e talvez você não saiba nem o que é o reino de Deus, aí você tem que ir para o curso de identidade, você tem que estudar a Bíblia, porque preste atenção, a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, quais dias? Haveria guerra, está tendo? Fome, está tendo? Rumores de guerra, está tendo? Pai matando filho, está tendo? Filho matando pai. A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Irmãos, se perguntar para esse menino aqui, ó, filho da Rúbia, você sabe o que é videocassete, meu filho? Não? Você não sabe o que é um videocassete? Videocassete existia até poucos anos atrás. Não sabe o que é um videocassete? Você sabe o que é um retroprojetor? Quando eu converti, as letras eu escrevia no retroprojetor, no canetão. Não sei se você está acompanhando a internet, mas está surgindo um negócio de inteligência artificial aí, que vai pôr para rodar muita gente, irmãos. Muita gente vai rodar. Se você não leu, procura na internet, chat, LPD, LGP, um negócio assim. Vai rodar muita gente. A inteligência artificial vai fazer coisas melhores que os seres humanos. Quando a Edileuze colocar um negócio no tribunal, a inteligência artificial vai ler, vai responder, o juiz só vai assinar. Porque a inteligência artificial vai trabalhar melhor que o ser humano. Talvez você não saiba, talvez você veja aqui hoje e você não acredita que Jesus está voltando. Mas Jesus vai arrebatar os vencedores. Jesus vai arrebatar os vencedores, e depois do arrebatamento vai acontecer a grande tribulação na terra. 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, perseguição. O anticristo vai se levantar. Ou você acha que esse alinhamento de países socialistas e de esquerda é para a boniteza da... Não é.
Não brinca, irmão. Jesus está, mas eu ouço isso, pastor, desde quando eu nasci. Eu também. Eu também. Jesus assim, ó, como foi nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? A homossexualidade, a promiscuidade, a anarquia estava estabelecida. O que é que nós vemos hoje, irmãos? Jesus está voltando. Mas eu quero dar um alerta para você nessa noite. Existe uma recompensa para aqueles que decidem negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e seguir a Jesus. Você está preocupado demais com a sua empresa, você está preocupado demais com os seus processos, você está preocupado demais com o seu umbigo, com a sua casa, e eu estou dizendo para você, abra os seus olhos, Jesus está voltando. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar, mas eu conheço gente que deixam de vir à igreja, que deixam de tomar ceia, que deixam de estar com os irmãos, que deixam de servir na igreja. Por que a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Deixa de evangelizar num semáforo. Quando senta no ônibus, para pegar um ônibus aqui para o centro, fica na internet, em vez de perguntar para o colega do lado, bom dia, tudo bem? Tudo bem, meu nome é fulano, e o seu? E falar de Jesus. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Existe um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Você pode não acreditar, mas está escrito na Bíblia. Existe um tribunal chamado Tribunal de Cristo, e a Bíblia diz que diante deles todos nós vamos ter que comparecermos e prestar conta das nossas obras. Cutuca seu irmão e fala para ele, a coisa não está boa hoje não, irmão. Mas a boa notícia é que existe uma recompensa para aqueles que decidem negar a si mesmo. Você pode dar um glória a Deus aí? E eu quero encerrar lendo Apocalipse 3:21. A recompensa é ao que vencer. Ao quê? Essa mensagem é para os vencedores. Cadê os vencedores aqui? Diga amém. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Existe um trono preparado para você. Existe um trono de autoridade preparado para você. Para você que não só foi a Cristo, mas para você que vai após o Cristo. Existe um trono. Apocalipse 2:10 diz assim, ó, ao que vencer, eu vou dar para ele uma coroa. Vai dar o quê? Volta lá um pouquinho. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, fala comigo, tem um trono. Diga, tem uma coroa. Isso fala, sabe de quê? Autoridade. Milênio, presta atenção e eu vou resumir aqui em 1 minuto. Jesus arrebata os vencedores, começa a grande tribulação na terra, 7 anos, há o tribunal de Cristo nos ares, onde Deus vai dar o galardão, a recompensa para todos aqueles que não só o viram, mas também que o seguiram. Acaba os 7 anos, Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras nos ares. Irmão, você vai me ver descendo. Eu vou descer com Jesus nos ares assim, ó. E quando ele colocar o pé sobre o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que o monte vai abrir no meio. E a Bíblia diz que ele e os vencedores reinarão. E para reinar eu preciso de um trono. E para reinar eu preciso de uma coroa. Agora tem mais. Fala assim, tem mais?
Tem. Apocalipse 2,17 diz que Deus vai te dar uma pedra branca. Acho que você nunca leu isso na sua vida. Acho que você nunca leu isso. Ou já leu? Ele vai te dar uma pedra. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome estará escrito. Irmão. Você não sabe, mas Ele vai te dar um trono, Ele vai te dar uma coroa, e Ele vai te dar um novo nome. Há um novo nome. Alguém vai olhar para você e vai dizer: aquele, não, aquele era, agora ele é. E tem mais. Tem mais. Apocalipse 2,26. Apocalipse 2,26. Ao que vencer e guardar até o fim a salvação. Amém, irmãos? Ao que vencer e guardar até o fim a salvação. Salvação não? Não? Fala assim para o seu irmão: você já aceitou Jesus? Então você já está salvo. Já está salvo. Já está salvo. Já está salvo. Até o Marcelo está salvo. Você fica mais bonito sorrindo. Já viu ele tocar, irmão? Ele fica assim. Você fica mais bonito sorrindo, cara. Olha aí, que cara bonito. Você vai ter um trono, você vai ter uma coroa, você vai ter um novo nome. Mas se você guardar até o fim as obras, que obras são essas? A de adorar a Deus, a de servir o próximo, de evangelizar o mundo, meu irmão, de inserir as pessoas à comunhão com Cristo, ensiná-las e formar nelas o caráter de Cristo. Ele te dará autoridade sobre as nações da terra. Se eu fosse você, eu já ficava de pé, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas